Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal Rafa e Laura Lima. E hoje eu vim fazer um vídeo que eu estou querendo gravar tem bastante tempo. Como o pessoal que acompanha a gente aqui no canal já sabe, nós somos missionários e nós tivemos um tempo da nossa caminhada missionária trabalhando no PACE Movement, que é uma instituição missionária global com sede nos Estados Unidos, mas que foi fundada na Inglaterra. E a nossa experiência no PACE foi justamente lá na Inglaterra. Nós temos alguns vídeos aqui no canal, vou deixar linkado aqui para vocês na descrição do vídeo. Os vídeos que nós temos no tempo que nós ficamos lá, falando um pouco do trabalho. Mas muitas pessoas me perguntam, né, os brasileiros que estão querendo entrar no PACE, constantemente, assim, depois que vê o nosso vídeo, acha algumas informações do nosso canal, acha legal, mas fica faltando um pouco de informação. Realmente isso é uma coisa que acontece. Vários brasileiros que eu conversei, que entraram no PACE, falaram isso, assim, que no início, principalmente, tiveram um pouquinho de dificuldade de achar informações públicas, assim, na internet sobre o PACE. E aqui no nosso canal a gente tem o objetivo de falar sobre missões, né? Então, como nós já participamos do PACE, por isso que eu tô aqui, ó, com o meu moletom do PACE, Wave After Wave, matando a saudade aqui do meu tempo de PACE, com esse moletom que eu usei demais. E eu vim esclarecer algumas dúvidas. As pessoas me perguntam no meu Instagram sobre a minha experiência, tiram dúvidas, querem saber várias coisas. E eu achei que fazendo esse vídeo seria uma forma melhor de falar para todo mundo, né? De já ter registrado aqui as respostas de algumas das perguntas mais frequentes que eu recebo e ajudar vocês aí a tomar suas decisões, né? E conhecer essa instituição que é tão bacana, que é tão legal, que é o PACE Movement. E antes da gente começar, gente, eu queria dizer que esse vídeo ele tem a ver com a minha experiência pessoal no PACE, a minha experiência e do meu marido. Nós fomos nós dois, porém só eu fiz parte da equipe do PACE, ele foi como meu acompanhante, mas ele também conheceu bem de pertinho o trabalho. Então esse vídeo ele tem bastante a ver com a minha experiência, as coisas mudam, tá? Nós fomos para lá em 2019 para a Inglaterra, então, né, se tiver qualquer coisa mudada em relação ao que eu vou dizer aqui, saiba que não é culpa minha. Então vamos lá, primeira pergunta. Qual é o nível de inglês que eu preciso para entrar no PACE? Você já era fluente? Bom, gente, sim, eu já era fluente quando eu fui pra lá. É claro que eu estar lá foi mais uma imersão cultural pra mim, então eu aprendi muito mais ainda, peguei muito mais vocabulário, aprendi as peculiaridades, né, do inglês britânico que eu ainda não conhecia de perto. Então foi uma experiência muito enriquecedora no sentido do idioma. Mas o nível de inglês que eu percebi que é necessário não é um nível extremamente fluente, sabe? Você vai ver brasileiros e pessoas missionárias de outros países com níveis diferentes de inglês. Porém, na entrevista é necessário que eles vejam que você tem capacidade de se comunicar mesmo, de se expressar, que você consegue fazer isso com facilidade. Porque lá no PACE, o tempo todo você vai estar trabalhando em inglês. Ah, mas vai ter um brasileiro na minha equipe e eu vou poder conversar com ele. Tá, pode ser que tenha um brasileiro na sua equipe, tem chances. Mas você não vai ficar conversando em português com o brasileiro, porque se vocês fizerem isso, vocês vão prejudicar o trabalho da equipe. Porque a equipe, ela está sempre todos juntos. Então, a minha experiência lá e a experiência dos outros brasileiros que eu vi lá é de falar só inglês o tempo todo. Então é uma imersão muito profunda no idioma. O brasileiro que tá lá, é claro que ele pode te ajudar, mas ele não vai te carregar no colo. Você precisa conseguir realmente se comunicar. Mas ao mesmo tempo não é aquele inglês super fluentão, entendeu? Tipo, eles aceitam pessoas que estejam no nível intermediário, porém que tem uma facilidade, que consegue compreender, que assim, você não precisa tanto mais de ajuda o tempo todo para conversar, entendeu? Você consegue se virar sozinho, você consegue ir perguntando e pedindo para repetir o que você pode não ter entendido, e você precisa de ter esse nível, de conseguir sozinho se virar na sua equipe, com o pessoal que é de lá, os nativos de lá. E nas escolas, que um dos trabalhos, né, que o PACE faz é nas escolas,
nós somos responsáveis, né, junto com a nossa equipe, de dar algumas aulas, né? Então a gente faz palestras, a gente faz clubs, que são reuniões pequenas, e também a gente fala para muitas pessoas ao mesmo tempo, para várias crianças ou vários adolescentes. A gente participa algumas vezes, né, de reuniões de líderes, que a gente precisa de conseguir falar para eles, né, a nossa experiência, como tá sendo, tudo, aquilo que, né, do nosso conhecimento. E é necessário que você saiba. Uma coisa muito interessante do PACE é que o tempo todo na minha equipe, e eu acredito que nas outras equipes também, eu acho que isso é uma característica do PACE em geral, que é de se preparar bastante, sabe? O planejamento do PACE, né, que eles chamam de Ministry Planning lá, ele é bem sistemático. Então, toda vez que você está com a sua equipe preparando uma lição ou alguma apresentação, qualquer coisa que vocês forem fazer, a gente prepara muito, a gente fala muito sobre aquilo, a gente ensaia, cada um tem sua parte, né? Então é lógico que cabe improviso e o direcionamento do Espírito Santo lá no momento, mas faz até bastante parte da cultura inglesa essa sistematização do processo, entendeu? Então é bem sistemático a forma como a gente se prepara. Isso ajuda muito mesmo quando se trata do idioma. Então a gente consegue falar bastante inglês antes, né? Treinar muito o nosso vocabulário antes de poder dar a lição. Então é isso, precisa ser fluente, mas fique tranquilo se você é intermediário e tudo, faça a sua entrevista com calma que vai dar tudo certo. Segunda pergunta, como é a entrevista? Eu estou muito nervoso, todo mundo fala isso. Quando vem conversar comigo, ai, como que é a entrevista? Já marcaram o dia da entrevista, ou então estão tentando marcar, e eu tô super nervoso e tal, como que vai ser, né? Tipo, porque é um pulo no escuro e as pessoas querem que eu fale um pouquinho sobre como que vai ser essa entrevista. Bom, gente, a entrevista, na minha experiência, foi muito tranquila. Eu fiz entrevista tanto com o time nacional, que são os líderes mesmo do PACE lá na Inglaterra, e fiz entrevista também com o pastor da igreja que ia receber a gente lá. E a minha entrevista foi super legal, eles foram muito legais comigo, sabe? Eles não me pressionaram hora nenhuma, a entrevista foi num ritmo bem bacana, eles quiseram saber coisas da minha vida, assim, da minha caminhada cristã, como quando eu me converti, quais foram as formas que eu já servi no reino de Deus, quais são as minhas expectativas lá no PACE. Então, assim, coisas normais da gente saber responder, né? Coisas pessoais nossas, né? Sobre nossos propósitos e objetivos ministeriais que são relevantes deles conhecerem antes de levar você pra lá. Porque eles, né, são os grandes responsáveis por você lá como seus sponsors, né? Então, você vai precisar de dar todas essas informações para ele, ser mais claro possível, mais transparente possível sobre as suas intenções, sobre a sua caminhada ministerial. E, gente, fique tranquilo, sabe? O PACE, eles não estão procurando, assim, pela minha percepção, eles não estão procurando profissionais do ministério, entendeu? Tipo, missionários profissionais, super cheios de experiências e tudo mais. Eles querem mesmo um coração disposto a servir. E uma coisa muitíssimo importante do trabalho com o PACE é o trabalho em equipe. Quando você chegar lá, você não vai fazer nada sozinho, nada. O PACE é um projeto que monta equipes missionárias. Então você vai fazer parte de uma equipe e a sua equipe vai estar com você a semana inteira, né? Vocês têm um dia de folga, mas fora esse dia vocês estão juntos praticamente o dia todo. É isso que eles querem ver na entrevista também. Se você está disposto a servir, se você está disposto a abrir mão, se você está disposto a se submeter a uma liderança, né, da sua equipe, e se você está disposto a realmente conhecer o trabalho do PACE e fazer, né, de acordo com o que eles oferecem, de acordo com a proposta missionária que eles têm no DNA da instituição deles. Qual visto é necessário? Bom, quando eu fui, eu acredito que ainda tá assim, o visto é um visto de voluntariado.
Então, o Reino Unido, ele disponibiliza esse visto para missionários, para qualquer pessoa que vão fazer voluntariado, ajuda humanitária, qualquer coisa que leva a desenvolvimento comunitário, esse tipo de trabalho não remunerado. Então, esse é o visto que normalmente a gente aplica para ele. Quais custos o PACE cobre? Então isso é uma pergunta que todo mundo fica assim, ai, é verdade que é um ano gratuito, missionário, eu vou chegar lá e não vou ter custos mesmo com alimentação, com estadia? Gente, é verdade, tá? Pode acreditar. O PACE é uma das poucas instituições, eu não sei se eu já vi, na verdade, outra instituição missionária que trabalha de forma tão coesa, né, tão conjunta com a igreja local, lá do lugar que você está indo, de forma que a igreja dá esse tipo de apoio integral para o missionário. Então é um apoio integral mesmo. Você vai sair do seu país, você vai chegar lá no PACE, né, vai conhecer o time nacional, ou então, talvez, dependendo da época que você for, você já vai direto lá para a sua cidade, né, da sua equipe, e lá você vai conhecer uma igreja local, você vai conhecer os pastores da igreja, os líderes daquela comunidade, eles vão acolher você, e um dos membros daquela comunidade vai acolher você para morar com ele na casa dele. Então você vai morar na casa daquela pessoa durante o tempo que você estiver lá ou durante o tempo que ela se propor. No nosso caso, eu e o Rafa, a gente chegou lá e a gente ficou 3 meses na casa de uma pessoa, 3 meses na casa de outra. Então nós ficamos durante o período de 6 meses. Metade na casa de uma família, metade na casa de outra família. Então pode acontecer isso também, mas é mais comum que você fique todo o tempo na casa de uma pessoa só, né? Mas varia. E você vai ficar com aquela família, eles vão providenciar 3 alimentações por dia, é uma média, tá? Pode ser que seja mais, mas é pelo menos 3 alimentações por dia, 3 refeições, né? E eles vão dar um quarto lá pra você, um lugar pra você ficar, e aquela vai ser sua casa, você vai fazer parte do dia a dia daquela família e eles vão fazer parte do seu. Então é muito bacana, é muito desafiador, né, gente? Porque você sair daqui e ficar morando na casa de pessoas que você tá acabando de conhecer, que são de outra cultura, né, diferente, é um aprendizado muito grande. Mas é muito bom, uma imersão, né? Como missionários é muito valioso isso, a gente conhecer realmente como as pessoas nativas, né, daquele lugar, como os ingleses mesmo, os britânicos, levam a vida, né? Quais são as diferenças entre nós e eles, e é muito enriquecedor você saber disso para que você seja mais efetivo como missionário dentro daquela cultura. Então isso para nós foi uma coisa muito boa. Ah, dá tudo certo sempre? Não, nós mesmos tivemos alguns desafios a mais, assim, que a gente não esperava com uma das famílias, mas nada que não conseguimos contornar lá enquanto estivemos lá. A gente teve todo o apoio da igreja, do PACE. E é assim, gente, são pessoas, né, seres humanos, então não é uma conta matemática, tipo, vai dar só tudo certo, mas a tendência é que dê certo sim, porque normalmente essas pessoas estão com o coração aberto para servir você, e você também está com o coração aberto para servir a eles. Outro custo que o PACE cobre é o custo com transportes relacionados ao trabalho. Então, esse custo, toda vez que você tiver que fazer um deslocamento relacionado ao trabalho do PACE, o PACE ele cobre, né? Qualquer taxa, qualquer passagem, qualquer coisa que você tiver que pagar, o PACE cobre esse custo também. Quanto preciso por mês para me manter na Inglaterra? Então, gente, isso é uma pergunta que as pessoas fazem muito, porque eles pensam assim, né? Normalmente, né, todos nós pensamos assim: o PACE vai cobrir então minha alimentação, minha moradia e o meu transporte relacionado ao trabalho. Mas e os outros transportes? Quando eu vou sair, quando eu vou comer fora, ou questões de higiene, por exemplo, né? Tipo, porque a nossa experiência foi que as famílias, elas não ficavam dando pra nós, obviamente, né, gente? Shampoo, condicionador, desodorante, até papel higiênico, às vezes você vai precisar comprar, pasta de dente. Então essas coisas todas você precisa de arcar lá. Então você precisa de ter uma quantia por mês
para você se estabelecer lá e poder arcar com demais custos. Mas isso varia, gente, de pessoa para pessoa, né? Tem gente que consegue ficar com um custo baixíssimo e nunca fazer nada. Se você nunca sair, se você nunca fizer nada, você vai ter uma experiência super econômica. Mas se você quiser aproveitar que tá lá e sair pra conhecer, depende do tanto que você vai fazer esse tipo de programação, entendeu? Mas assim, eu e o Rafa, a gente estima aproximadamente assim 150 a 200 libras pra você se manter, pra você poder ter uma liberdadezinha pra poder fazer algumas coisas pessoais, né, pra você e arcar com os seus custos mensais, assim. Então faz as contas aí, quanto que tá mais ou menos em reais, mas eu acredito que seja isso, assim. Pode ser que seja um pouco menos, talvez. Eu já vi pessoas lá que estavam sobrevivendo com 50 libras por mês. Mas, né, cada um é cada um, gente. Cada um tem um estilo de vida diferente. Paulinha acordou, vai participar aqui do resto do vídeo com a gente. Quais são os custos com visto? Então, isso também é uma questão que varia muito, né, a cada ano. Nós estivemos em 2019, mais ou menos assim, pelo que eu me lembro, na época foi em torno de 300 libras a taxa para poder tirar esse visto. Mas isso aí a gente vai ter que ver lá no site do consulado, né? Vocês podem olhar lá o consulado britânico para ver sobre isso, mas à medida que vocês entrarem em contato com o PACE, eles também vão disponibilizar todas essas informações sobre onde vocês têm que olhar essas coisas. Mas eu acredito que seja mais ou menos esse valor, 300 libras, se não tiver subido, né? Claro que desde lá a libra é que subiu. Então, para nós na conversão pro real, com certeza está um pouco mais caro. Eu preciso comprovar reserva financeira? Então, gente, isso é uma coisa muito boa, porque para a maioria dos países que você vai, quando você vai ficar um tempo estudando, né, ou participando de algum programa parecido com esse do PACE, você precisa comprovar uma reserva financeira para demonstrar, né, para o consulado que você tem condições de se manter durante aquele tempo que você disse que vai ficar. Então, no caso do PACE, o PACE é uma instituição que está levando você para lá como um sponsor. Então, tipo assim, essa questão do sponsor é muito interessante porque é como se eles se responsabilizassem por todo o seu custo lá. Então, eles te dão uma carta de sponsor falando, né, para você apresentar lá no dia do visto, colocar junto com seus documentos, falando que o PACE é responsável por todo o seu custo durante o tempo que você estiver lá. Então, você não precisa, por causa disso, comprovar nenhuma reserva financeira. Eles não vão te pedir esse tipo de documento, se você tiver essa carta. Outra pergunta, posso escolher a cidade que eu vou? Não, você não pode escolher a cidade que você vai. Você escolhe o país que você quer aplicar para o PACE e quando você é aceito, né, depois da entrevista, depois de algum tempinho, eles te falam, né, antes de você ir, eles te falam qual cidade que você vai. Eles colocam as pessoas normalmente de acordo com... Eles casam duas coisas importantes, que é o seu perfil e a necessidade daquela equipe. Então eles vão encaixar você de acordo com o que eles julgarem que é melhor para o PACE e para você de acordo com o seu perfil. Então a gente não escolhe a cidade, tá? Quem escolhe a cidade que a gente vai é o PACE. É possível ficar mais de um ano no PACE? É possível. A princípio, né, o PACE na Inglaterra oferece um ano missional. Né? Então, o programa de missões para você, a princípio ele vai ser de um ano, mas com possibilidade de você renovar. Só que tem uma questão. Agora, enquanto a gente estava lá na Inglaterra, houve uma mudança nas regras de visto, né? O consulado mudou algumas regras. E esse visto de voluntariado, que é o visto que a gente tem normalmente, né? O brasileiro quando vai para lá, ele pode ser renovado. Porém, você tem que ficar um ano lá, aí você tem que voltar pro seu país, ficar um ano no seu país e depois você renova para ficar mais um ano. Então, se você quiser ficar direto, né, e se for do interesse do PACE, manter você lá por mais um ano seguido ou mais tempo, não sei, provavelmente o que eles têm que fazer é mudar a categoria do seu visto para um visto que pode ficar mais de um ano seguido, que não precisa ter essa renovação, ficar um ano fora do país deles para você poder voltar para lá depois. Então, eu acho que é isso que eles fazem, assim.
E o PACE ele tem sim um plano de missão que é um pouco mais longo do que um ano. Normalmente no primeiro ano, assim, nos primeiros 6 meses você já é preparado para se tornar um líder de equipe. Se você quiser, tiver isso no seu coração, você vai fazer um cursinho lá com eles, né? Coisa rápida, mas é importante para que você no segundo semestre, né, no segundo termo, você possa se tornar o líder da sua equipe, da equipe que você foi ou de alguma outra equipe, mas normalmente é da equipe que você já está. Então, para você manter o segundo semestre como líder de equipe, também ter essa experiência lá. E outra pergunta legal é se é possível você levar o seu cônjuge. Porque o PACE, assim, majoritariamente é um projeto missional para pessoas mais jovens, né? E a maioria das pessoas são solteiras, elas não vão pra lá com cônjuge. Mas existem os casos que sim, antes de nós teve esses casos, alguns outros casos lá na Inglaterra, eles até compartilharam um pouquinho com a gente como que foi. E teve a gente, eu e o Rafa, nós fomos nós dois, porém na época o nível de inglês do Rafa ainda não era suficiente para ele ser um membro de equipe. Né? Ele não poderia fazer parte do programa do PACE porque ele precisava de um pouco mais de inglês para isso, ele ainda estava muito básico. E então eu entrei no PACE como membro da equipe, né? E o Rafa foi para a Inglaterra como meu acompanhante. Ele não fazia parte do PACE, embora ele estava, né, sempre, ele estava com a gente, assim, ele não fazia parte da rotina diária do PACE lá comigo, mas algumas coisas pontuais, específicas que envolviam as programações da igreja, ele sempre estava. Porque ele ficou lá como missionário apoiando a igreja local, trabalhando em outros tipos de trabalho que não são o PACE, mas que são necessários, né, gente? Toda igreja é muito carente, então uma mão de obra a mais que chegar para poder ajudar. Eles recebem muito bem normalmente, então o Rafa ficou ajudando na igreja. E ele ficou lá aproveitando para fazer também essa imersão cultural e aprender mais inglês, enfim. Foi muito bom para nós dois, foi muito bom para ele. Mas ele não era membro do PACE. Mas se os dois tiverem nível de fluência, né, suficiente para poder entrar para o PACE, se for do interesse dos dois, pode sim os dois entrar na equipe. Algumas coisas são um pouco mais difíceis, por exemplo, conseguir uma host family para vocês dois. É muito mais fácil conseguir pessoas para receber em casa um missionário só do que para receber um casal. Ainda mais que um casal é uma família, então é uma família dentro da família. Então é um pouco mais desafiador para as igrejas locais acharem um membro da igreja que vai querer receber um casal do que para receber uma pessoa solteira, né? Então, mas é possível, tá? O PACE, eles, pelo menos na nossa época, assim, eles demonstraram muito abertos para isso. E foi isso que aconteceu com a gente, foi essa nossa experiência. Então é isso, gente. Eu acho que eu respondi a maioria das perguntas mais pertinentes, assim, que normalmente as pessoas fazem. E o resto você vai saber à medida que você for entrando em contato com eles, né? Fazendo seu processo aí de entrevista. E é isso, é um trabalho, de um modo geral, é um trabalho muito bom. Você tem acesso direto dentro de escolas, contato com os jovens, né, com as crianças, com os adolescentes, pessoas da cultura local mesmo, que você vai ter a oportunidade de alcançar. Como é um trabalho em equipe e é um trabalho com pessoas mais jovens, é um trabalho, de certa forma, eu diria, como missionária, é um trabalho básico, né? É um trabalho que visa formar missionários. Então ele vai trabalhar ali questões básicas com você, de comunicação, de discipulado, né? Se você já é um missionário muito experiente, na minha percepção pessoal, talvez você possa sentir que algumas coisas são um pouco limitadas, assim, porque o objetivo é que eles formem missionários que estejam começando, mas se você já tem experiência, não impede nada de você estar lá junto com eles. Foi o caso meu e do Rafa. A gente aprendeu muito com eles de todas as formas, de todos os jeitos. Era a experiência que a gente queria e Deus colocou um chamado grande, um propósito muito grande, muito maior em nós do que a gente podia imaginar, do que o próprio país poderia imaginar. Hoje a Europa tá no nosso coração, assim, completamente, sabe? É motivo de oração para nós e de busca em Deus de como nós podemos evangelizar o continente europeu, né? Levar a mensagem do evangelho e a coisa que a gente antes
só, né, só imaginava de ouvir falar. A gente foi lá ver a realidade, né, o que é real mesmo, que acontece, e foi através do Pace. Então foi muito bom mesmo a nossa experiência, e eu espero que vocês tenham gostado então desse vídeo, que tenha sido útil para vocês. E veja os outros vídeos aqui no canal sobre a Inglaterra, sobre missões, sobre tudo que a gente tem falado aqui. Se você achou essas informações úteis pra você, dá um like aí, já dá o joinha pra nós e compartilha esse vídeo com outras pessoas que você acha que precisam também dessas informações, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Com Deus.